Realizar um exercício com o ombro mais estendido faz alguma diferença para a hipertrofia dos flexores de cotovelo quando nós analisamos um exercício no cabo? Muito bem, é sobre isso que nós falaremos hoje, com esse estudo do Larsen, que é um estudo um pouquinho mais recente. Então hoje eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, tá? Até por um pedido de alguns de vocês. Então eu vou falar sobre metodologia e tudo mais, mas a ideia é trazer aqui o resultado de uma forma um pouco mais objetiva e até mesmo uma descrição aqui de todo o estudo. Mas, se você é profissional de educação física e você quer se desenvolver mais, você quer aprender mais sobre temas, por exemplo, fadiga no sistema nervoso central, fadiga periférica, se você quer entender um pouco mais sobre tensão mecânica, estresse metabólico, dano muscular, mecanismos da contração, etapa de síntese proteica, eu tenho um curso que eu vou falar sobre tudo isso, são 16 aulas e 8 horas de curso. Eu vou deixar aqui no link para vocês, tá? Então vamos lá. Ele já começa aqui o estudo falando que existem dados, né, mostrando que talvez trabalhar com o músculo de uma forma mais alongada, e assim, é importante que a gente pondere já sobre isso. Porque quando a gente vai falar sobre o nível de alongamento da musculatura, normalmente os estudos avaliam determinados sarcômeros. Então, o sarcômero opera em um nível de alongamento. Não dá para falar que o músculo como um todo está mais alongado ou mais encurtado, beleza? Mas ok, aqui ele fala que em determinados. Nós temos alguns dados que mostram que trabalhar com o músculo em um estado maior de alongamento, né, favoreceria a hipertrofia na porção mais distal do músculo quando comparado à porção proximal. Eu já tenho aqui os meus pontos quanto a isso, tá? Já conversei anteriormente. Não acho que os estudos que nós temos hoje a gente consegue bater o martelo sobre uma determinada hipertrofia regional com os dados que nós temos. Por mais que o músculo esteja sendo teoricamente, ó, determinados sarcômeros estejam operando em uma posição mais alongada. Eu também tenho uma crítica sobre isso, porque muitas das vezes os estudos, por exemplo, vão avaliar o estado de alongamento do sarcômero olhando só o posicionamento articular, o que está errado. Então, assim, eu já tenho alguns pontos em relação a essas afirmações. E aqui ele segue, né, fundamentando isso, ele cita inclusive um estudo do Cassiano, e ele fala que fazer a rosca Scott, que é o Preacher Curl aqui, né, basicamente uma rosca Scott, favoreceria a hipertrofia distal dos flexores de cotovelo. E fazer a rosca inclinada, em que o ombro está mais estendido, favoreceria a hipertrofia mais proximal dos flexores de cotovelo. Novamente, eu também tenho uma crítica em relação a essa afirmação, porque eu já detalhei esse estudo aqui. Os dados desse estudo não fazem com que a gente comprove que no Preacher Curl a hipertrofia vai ser maior na porção distal e na rosca inclinada a hipertrofia vai ser maior na porção proximal, tá? Então não dá pra gente bater o martelo nisso daí com esse estudo que ele está utilizando. Mas de qualquer forma, ele cita que quando a gente compara uma rosca inclinada com a rosca Scott, o perfil de resistência é diferente, além de teoricamente você posicionar os flexores de cotovelo, o bíceps ali, por exemplo, numa posição talvez um pouco mais alongada, quando você trabalha com o ombro mais estendido, além desse fator do nível de alongamento da musculatura, teria diferença de que os exercícios têm um perfil de resistência diferente. Então, aqui ele quer isolar, basicamente, ele quer equivaler o perfil de resistência, quer deixar o perfil de resistência igual. Então, dois exercícios com um perfil de resistência similar, e ele quer ver se apenas oscilando o posicionamento do ombro, o que teoricamente faria com que o bíceps trabalhasse, pelo menos alguns sarcômeros, em uma posição um pouco mais alongada, um pouco mais encurtada, teoricamente com essa fundamentação que ele traz, né? Se isso faria alguma diferença para a hipertrofia. Então, esse é o objetivo. Ele aplicou um modelo intrassujeito, então isso é bem interessante, tá? Então, os indivíduos eles realizavam com um dos membros um dos exercícios e com o outro membro o outro exercício. Então, cada um dos membros realizaria uma das intervenções, tá? O exercício de flexão de cotovelo com o ombro em uma determinada posição e o outro, o exercício de flexão de cotovelo com o ombro em uma outra posição. Os indivíduos aqui são não treinados, tá? Então, no final, nós tivemos 24 participantes que foram incluídos nas análises e
Eles foram instruídos aqui para seguir a rotina habitual em relação aos hábitos alimentares. Nós tivemos cada um dos membros superiores de forma randomizada ou na condição de o ombro trabalhando de uma forma mais neutra. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. Nessa posição A, então percebam como o ombro está mais estendido. Então, eles colocavam os indivíduos para realizar uma extensão do ombro na maior capacidade que eles conseguiam, fazer essa extensão no maior ângulo que eles conseguiam. E aí reduzia um pouquinho para não ficar tão desconfortável assim, mas era próximo do maior ângulo ali de extensão que eles conseguiam. Já no outro exercício, percebam ali que o ombro trabalhava em posição neutra. Porém, nos dois exercícios, a resistência é maior quando o cotovelo está estendido, o torque externo é maior quando o cotovelo está estendido e vai reduzindo conforme o cotovelo vai flexionando. Percebam ali que eles colocaram um ângulo de flexão de cotovelo de até 90 graus, então essa era a margem da flexão de cotovelo. São esses dois exercícios, percebam que o perfil de resistência é o mesmo aqui, o que muda realmente é o posicionamento do ombro e, teoricamente, o nível de alongamento, pelo menos de alguns sarcômeros ali, do bíceps. Então, foram 10 semanas de treinamento e eles realizaram a medição da espessura muscular por ultrassom. Eles fizeram 2 medições antes, 2 medições pós. Isso é importante, tá? Porque com 2 medições a gente consegue identificar o erro de medida. Então, ver se essas medidas estão sendo altamente replicáveis, qual é a diferença dessas duas medidas para ver ali o erro da medição, tá? Então, é importante que tenham esses dados aqui. Tiveram medições na porção teoricamente mais proximal, em 50 a 70% da distância ali do epicôndilo lateral do húmero e do acrômio. Essas duas medidas foram classificadas como a medição mais proximal e a medição mais distal. Agora um ponto importante, porque aqui ele traça o erro típico. O que é o erro típico? É o seguinte, olha, quando ele fez a medida de ultrassom, quando ele foi refazer a medida do ultrassom, qual foi a variação, basicamente, entre essas medidas? E isso é atribuído a um erro de medição, tá? Então, qual foi a diferença ao realizar essas duas medições, por exemplo? E aí ele encontrou aqui que para todos os sites aqui que eles mediram, basicamente todas as posições, 50, 70%, o erro foi numa média aqui de 0,54 milímetros, com uma margem de 0,37 e 0,54 milímetros. O que a gente já começa a perceber aqui? O que eu já quero que vocês comecem a pensar? Bom, talvez uma diferença pré e pós, por exemplo, que seja menor do que 0,54 milímetros, esteja dentro dessa margem de 0,37, 0,54 milímetros, essa diferença aqui talvez seja uma diferença atribuída ao erro, né, de medição. Então, é importante já começar a ponderar sobre isso. Se a diferença pré e pós começar a ser uma diferença muito pequena, talvez seja apenas uma diferença atribuída a um erro de medida mesmo ali da intervenção. Então, eles trabalharam durante 10 semanas, eles aplicaram o treinamento durante 10 semanas, 2 sessões por semana, sendo que eles começaram com 3 séries para cada membro ali em cada uma das sessões. Então, 3 séries em cada uma das sessões, 2 sessões na semana, eram 6 séries na semana para cada uma dos exercícios, tá? E a partir da semana 5, da segunda sessão, eles aumentaram de 6 séries na semana para 8 séries na semana para cada membro. E cada série tinha 10 a 20 repetições aqui, até a falha, basicamente. Então, era uma margem alta de repetições, mas a hipertrofia tende a ser bem permissiva com essa margem de repetições. A margem de repetição que a gente consegue ter resultado é uma margem bem significativa. Aqui na estatística, tem 2 pontos que eu queria chamar atenção. Então, primeiro, que eles traçam esse ATE aqui, esse ATE, tá? Para mostrar qual é a diferença encontrada entre as condições quando a gente analisa a medição pré e pós. Então, entre as condições, fazer ali o exercício com o ombro com maior nível de extensão ou numa posição neutra,
Quando a gente compara pré e pós essas duas condições, qual é a diferença? E aí ele traça através desse age. Agora, depois que o age foi calculado, esse ATE foi calculado, eles estabeleceram o que é conhecido como HOPE aqui, que é a região de equivalência prática. O que é isso, basicamente? É o seguinte, eles estabelecem um percentual, uma margem aqui, em que se o ATE cair dentro dessa margem, significa que a diferença encontrada entre as condições foi uma diferença irrelevante. Ou se o ATE ficar fora dessa margem, for superior ao que eles traçaram ali, significa que realmente teve uma diferença quando a gente compara as condições, que é uma diferença relevante, que tem uma diferença prática entre as condições. Basicamente é isso que eles estabelecem e agora a gente vai perceber, né, quais foram esses resultados. Quando a gente olha para a tabela aqui, o que a gente percebe? Que é o exercício que é o pique, que basicamente é com o ombro mais estendido. A diferença pré e pós para a porção distal dos flexores de cotovelo foi de 7,2% e para a porção proximal, essa daqui mais próxima do ombro, né, foi de 7,9% para a porção proximal. Ou seja, quando a gente olha o pique ali, né, quando a gente olha para o exercício com o ombro mais estendido, em percentual, parece que houve uma hipertrofia, uma diferença na espessura muscular, favorecendo um pouquinho, em percentual, um pouquinho, né? Quando a gente só olha o percentual bruto aqui, favorecendo um pouquinho a porção mais proximal. E quando a gente vai para o exercício realizado com o ombro em posição neutra, a gente percebe que, comparando pré e pós, para a porção distal dos flexores de cotovelo, teve uma diferença de 6,3% no exercício realizado com o ombro em posição neutra. Já para a porção mais proximal, entre pré e pós, teve uma diferença de 9,2%. Só que quando a gente vai, e eu fiz questão de trazer isso já, né? Analisar essa diferença em milímetros, de 2,5 milímetros aqui entre pré e pós para a porção distal no exercício que trabalhou com o ombro mais estendido e 2 milímetros para a porção proximal dos flexores de cotovelo para essa condição aqui que trabalhou com o ombro mais estendido, essas diferenças em milímetros, tudo bem, quando a gente olha para as diferenças em percentual, até parece que o valor é um pouquinho mais relevante, mas quando a gente olha para as diferenças em milímetros aqui, a gente percebe que é algo pequeno. Mas, de qualquer forma, ele já vai constatar isso nos resultados quando ele mostra o seguinte: para a porção proximal dos flexores de cotovelo, esse age, né, a diferença ali, quando a gente avalia pré e pós, entre as condições, entre o exercício com o ombro mais estendido ou o exercício com o ombro numa posição neutra, foi de menos 0,4, isso daqui em milímetros. Só que quando a gente olha para o intervalo de confiança, ele cruza o zero, ele vai de menos 1,06 para 0,26 milímetros. Ou seja, isso daqui já indica que essa diferença entre as condições, com esse intervalo cruzando zero, poderia favorecer, em algum momento, o exercício realizado com o ombro mais estendido, ou não favorecer nenhuma das condições, ou inclusive favorecer com o ombro numa posição neutra. Para a porção proximal, quando a gente analisa esse ATE, nós encontramos algo parecido, né? Que tem uma diferença de 0,21 milímetros entre as condições, mas esse intervalo de confiança também abrangente. Ou seja, tem uma grande chance desse ATE estar dentro desse HOPE, que foi o que eu falei. Ou seja, dentro da margem que eles estabelecem como sendo um resultado que não vai ter muita diferença entre as condições, que vai ser uma diferença irrelevante entre as condições, esse ATE tem uma altíssima chance de estar dentro desse HOPE. Traduzindo, para ficar claro, não teve aqui, eles não encontraram diferença na porção proximal ou na porção distal ao realizar a flexão de cotovelo, né, com o ombro mais estendido ou com o ombro em posição neutra quando a gente pensa nos flexores de cotovelo. Eles não encontraram diferença. E aí depois ele aponta aqui algumas pequenas diferenças nos valores absolutos, tá? Importante dizer isso, nos valores absolutos do volume load de treinamento, conforme as sessões de treinamento iam avançando, mas a conclusão do estudo é que realizar o exercício com o ombro em posição neutra ou com o ombro mais estendido
exercícios em que o perfil de resistência é similar, mas teoricamente os flexores de cotovelo, o bíceps, trabalharia, pelo menos em alguns sarcômeros, teoricamente, pelo que eles apontam aqui, numa posição um pouco mais alongada, e eu também tenho as minhas reticências sobre isso, tá? Mas não é o momento. De qualquer forma, não tem diferença entre oscilar esse posicionamento do ombro e, teoricamente, oscilar esse nível de alongamento do sarcômero, nem em proporção mais proximal da musculatura, nem em proporção mais distal. O resultado é o mesmo. Então, se você gostou dessa análise, se ficou claro para você, já curte o vídeo, compartilha com um amigo e, novamente, se você é profissional e quer aprender mais sobre treinamento de força, sobre perfil de resistência, se isso faz alguma diferença ou não para hipertrofia, e já digo aqui que isso daí é muito superestimado, tá? Não tem tanta diferença assim. Se você quiser aprender mais sobre fadiga no sistema nervoso central, fadiga periférica, sobre todos os temas que nós falamos anteriormente, eu vou deixar o link aqui, com certeza você vai fazer bom proveito do curso. Beleza? A gente se encontra então no próximo vídeo.